A morte. Ninguém se livra da morte. Mas eu hei de me livrar. Sabe como? Eu compro uma panela, entro dentro dela e quando a morte passar, eu grito de lá de dentro: passe muito bem, que aqui não tem ninguém! Oi pessoal, eu sou a Kaline, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu acabei de recitar um pequeno poema que eu aprendi quando eu era criança. E vocês devem estar sem entender nada, né? Pois bem, este poema faz parte da história de hoje. Hoje eu vim contar pra vocês uma história de uma experiência pessoal minha que aconteceu comigo. Se por acaso eu despertei curiosidade em vocês com a história de hoje, eu vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal para vocês me apoiarem e me incentivarem a estar trazendo mais conteúdos para vocês. Feito isso, então vamos para a história de hoje. Esse poema que eu recitei, a moral da história dele é que apesar das tentativas criativas e imaginativas de se evitar a morte, ela é inevitável. Ela vai vir um dia para todo mundo e temos que compreender a nossa finitude nessa vida. Eu brinquei um pouco aqui com vocês ao trazer uma panela e encenar com ela enquanto falava o poema. Eu tentei encenar porque eu não sou atriz. Fiz do meu jeito mesmo, né? Mas sem mais delongas, vamos para a história de hoje. Quero compartilhar com vocês uma história que vem com muitas lições de vida. Por exemplo, a importante lição de confiar em si mesmo. De como é importante agradecer às pessoas que nos apoiam e nos incentivam. A importante lição de como é necessário persistir em meio às dificuldades e desafios. Quando eu era criança, por um tempo da minha vida, eu morei com uma tia minha que se chamava Geusa. Essa tia, ela faleceu quando eu era adolescente. Só que essa história que eu tô contando, quando eu fui morar com ela, eu era só uma criança de 8 anos. E enquanto eu morei com essa tia, eu fui estudar em um colégio público e eu tenho esse livro que eu recebi da escola pública de lá, que tem várias fotos com os alunos. Esse livrinho, ele foi criado com recordações dos alunos. Era tipo assim, a gente escrevia alguma coisa nele e, tipo, cada página desse livro, ele tá bem acabadinho, gente. Misericórdia, deixa eu mostrar aqui. Olha as páginas dele. Cada página desse livro tem uma história de uma criança que estudou, no caso, na minha turma. Nesse livro tem uma foto minha, eu com 8 anos de idade. Olha o uniforme da minha escola. Eu gostava desse uniforme. Eu vou mostrar agora uma foto que tem nesse livro da minha turma. Eu não vou mostrar a foto que tá em cima, porque a foto que tá em cima é uma foto em que a professora levou os alunos pra banhar na piscina na casa dela. Então, os alunos estão com roupa de banho. Eu não vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar só a foto de baixo. Aqui, ó. Essa daqui era a minha turma. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a galera direito. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Ó. Essa daqui, que meu dedo tá apontando, olha, ela era minha professora, a senhora Margarete. E esta daqui sou eu, quando eu era criança, né? 8 aninhos de idade. Eu estava nesta foto, aqui ó, eu aqui embaixo aqui, tava tentando me caracterizar pra parecer a Emília, porque estava acontecendo um evento na minha escola ao qual os alunos estavam fantasiados de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu tentei parecer a Emília do meu jeito. Eu acho que ficou longe de estar parecida com a Emília, mas tudo bem. Eu era criança, pra mim tava tudo certo, era só felicidade, eu só curti o momento. Depois que eu contar a história pra vocês, eu mostro o que eu escrevi na minha página deste livro aqui. Vou deixar pra depois, tá bom?
continuando a história, pessoal, eu fui morar com essa minha tia e fui estudar nessa escola, a escola classe 18, fui fazer a primeira série. A minha professora se chamava Senhora Margarete. Eu esqueci de mencionar um detalhe pequeno, mas é só por questão de conhecimento. Eu esqueci de mencionar que a tia Josi trabalhava nessa escola como psicopedagoga. Eu acho que era isso, não me recordo muito bem, mas acho que era isso. Nesse tempo, eu morei em Brasília. E teve um dia em que eu fui para minha escola e a professora chegou desafiando a turma. Ela trouxe uma proposta que era a dos alunos decorarem uma poesia que tinha num livro que ela disponibilizou para cada aluno. E aí a gente podia escolher qualquer poesia e a gente teria que aprender ela e recitar na frente da turma. Recitar ela completa, palavra por palavra. Quem conseguisse recitar a poesia certinho tinha direito a ganhar um prêmio. E quando a professora mostrou o prêmio, meus olhinhos de criança brilharam. Eu fiquei assim, desejando com todas as forças do meu coração. Eu estudava de manhã e a professora queria que a gente recitasse essa poesia que a gente aprenderia no dia seguinte. No caso, eu teria só a parte da tarde e da noite para estar estudando a poesia para recitar ela no dia seguinte, de manhã. E o prêmio para quem conseguisse recitar a poesia sem errar era um ursinho de pelúcia, em forma de ratinho. Ele tinha uma gravata e era todo branco. E ele me encantou. Nossa, eu fiquei numa vontade enorme de ter esse urso. Aí o tempo passou, chegou a hora do almoço e eu fui pra casa com a minha tia Geusa. Ela trabalhava na escola, né, em que eu estudava, então ela terminava o horário dela de trabalho e já me levava pra casa. Fui pra casa com ela e a gente foi almoçar em família, todo mundo reunido ali na mesa. E essa minha tia, ela era muito querida, então tinha sempre bastante parentes visitando ela na casa dela. Eu não me lembro de todas as pessoas que estavam ali no horário de almoço almoçando comigo, mas assim, que vem na minha mente, estavam comigo almoçando a tia Geusa, minha tia Élica, que ela faleceu há um mês e alguns dias. A tia Élica é irmã da minha mãe. O tio Éder, que é irmão da minha mãe. E só me lembro desses. E aí, durante o almoço, a família ali reunida, eu contei pra minha família que estava acontecendo um desafio na minha turma. A professora desafiou todo mundo a conseguir lutar por um prêmio, que precisava aprender uma poesia para estar recitando e que o prêmio era uma pelúcia. Assim, quando a professora desafiou a turma, ela só mostrou uma única pelúcia, que era o ratinho de pelúcia que me encantou. Só que ela mencionou que no dia do desafio, ela traria um saco enorme com várias pelúcias, porque toda a turma tinha direito de ganhar. Bastava que aprendesse a poesia e recitasse corretamente no dia do desafio. E de cara, a pelúcia que eu queria era aquele rato. Eu não me importava com as outras pelúcias que a professora fosse mostrar. Eu queria muito aquele rato. Eu achava ele a coisa mais fofa do mundo. E o meu tio Éder escutando falar desse desafio e ele vendo que eu queria muito aquela pelúcia, ele falou assim pra mim: aquele ursinho já é seu, você vai conseguir. Aí eu falei pra ele: mas tio Éder, eu não dou conta de decorar as coisas, eu sou horrível nisso. Ele falou: não importa, aquele prêmio já é seu. E aí a gente terminou de almoçar. Depois do almoço, meu tio Éder me chamou e ele falou assim pra mim: olha, Kaline, eu tenho que resolver umas coisas, mas assim que eu terminar, eu vou te chamar e a gente vai estudar juntos aquele poema. Você vai aprender e aquele prêmio é seu, tá bom? Aí eu falei: tá bom. Eu não tava botando fé, mas eu falei: tá bom, concordei. Olha, eu não tava nada animada pra encarar esse desafio, porque, pelo menos que eu me lembre, até aquele momento, eu não tinha conseguido ganhar algum desafio, alguma competição.
Por exemplo, na minha igreja, quando eu ia, às vezes na escola dominical, quando eu tava lá com as crianças, né? Acontecia algumas brincadeiras e competição, como por exemplo, quem conseguisse achar um capítulo da Bíblia, um versículo primeiro, ganhava tal coisa. Eu nunca conseguia. Aí por isso que eu tava desanimada. Mas aí o tempo passou e lá pelas 5 horas da tarde, mais ou menos, 5, 6 horas, eu não me lembro exatamente, meu tio apareceu. E aí ele falou, bora lá, me mostra esse livro aí de poemas. Aí eu peguei e mostrei pra ele. Aí ele olhou assim, olhou pra mim e falou, e aí, qual desses poemas aqui você gosta? Aí eu falei pra ele, tio Éder, eu não gosto de poema. Já começa por aí. Aí ele falou, então vamos fazer assim. Vamos escolher o poema que parece ser mais fácil de aprender. Aí ele olhou pra esse poema que eu recitei aqui no início do vídeo pra vocês, né? Que se chamava A Morte. Aí ele falou, esse aqui parece que é fácil. Então vamos escolher ele, pode ser? Ele falou assim comigo, aí eu respondi, tá. Daí o tio Éder ficou ali comigo até o fim da tarde e grande parte da noite, a gente foi dormir tarde e ele me fazia falar várias vezes e assim, eu comecei com frases por parte, né, até conseguir ir memorizando e aquilo ir ficando na minha cabeça. Eu sei que eu fui dormir tarde, até que eu falei, tio Éder, cansei, já tá tarde, eu acordo cedo. Aí ele falou, então vamos dormir, mas eu acredito que você vai conseguir. E aí eu fui dormir assim um pouco insegura, porque eu sou uma pessoa muito nervosa desde pequenininha. Eu tenho ansiedade e fico muito nervosa, assim, nervosa de... eu meio que entro em pânico, e quando eu fico muito nervosa, eu posso falar demais ou simplesmente tropeçar nas palavras, me enrolar, ou pode dar um branco, e aí eu não consigo falar direito e vira uma confusão. Quando eu fico muito nervosa ou muito ansiosa, pode até acontecer de eu ficar no modo impulso. Eu falo sem pensar, no impulso, ou então eu acabo agindo sem pensar, no impulso. E eu tenho muitos problemas com isso, às vezes, porque não é uma coisa que eu consiga controlar. Eu já tentei, parar pra pensar antes de agir ou de falar. Só que quando eu tô nesse estado, eu não consigo me controlar. É horrível, gente. Então eu fui dormir insegura, mas antes de dormir, eu orei e pedi pra Deus me ajudar. E fui dormir. No dia seguinte, eu fui pra escola e tá lá a turma reunida, o desafio ia começar e a professora tava lá com um saco enorme de pelúcia. E eu até achei uns pelúcias interessantes, mas eu queria era aquele rato. E aí na hora que ela falou que o desafio ia começar, eu logo fui levantando a mão. Só que eu não fui a primeira a ser chamada. Teve pessoas que levantaram na minha frente, né? Mas quando finalmente chegou na minha vez, eu consegui recitar esse poema que eu falei pra vocês. E eu fiquei numa felicidade, num orgulho. Se não me engano, eu fui chamada na 3ª vez que eu consegui levantar a mão, primeiro que os outros, né? E aí você tinha direito de escolher um pelúcia. Quando chegou na minha vez, eu já sabia o que eu queria. Eu queria aquele rato. E eu consegui recitar esse poema que eu recitei certinho. Eu não errei, eu consegui respirar fundo e falar direitinho. Quem olha assim pra mim pode dizer, mas é um poema tão pequeno, parece fácil. Realmente, hoje eu olho e acho fácil, mas pra mim, que era só uma criança, eu não achei tão fácil assim, não. Até porque eu sempre fui aquele tipo de aluna que tava ali na média e... algumas vezes abaixo da média. Eu era aquela aluna mediana. A professora Margarete, a minha professora, era muito amiga da tia Gilza, a minha tia, né? E aí depois que eu ganhei esse desafio e consegui a minha pelúcia,
eu falei assim pra minha professora: professora, eu posso mostrar pra minha tia, a minha tia Geusa, o prêmio que eu ganhei? Eu posso contar pra ela que eu ganhei? Aí ela falou: pode, vai lá. Aí eu corri na sala da minha tia, que trabalhava lá, né, na minha escola. Cheguei lá toda empolgada, contei pra tia Geusa, ela me abraçou, me parabenizou. E pensa na alegria que foi. Aí, depois, quando passou o horário de aula, né, e eu fui pra casa na hora do almoço, meu tio Éder ainda tava lá. E aí eu contei pra tia Érica e pro tio Éder o que aconteceu. E já cheguei lá com a minha pelúcia, mostrei pra eles. E aí eles ficaram muito felizes e me parabenizaram. O tio Éder falou bem assim: tá vendo? Eu já sabia que você ia ganhar, eu já sabia que esse prêmio era seu. E eu fiquei muito feliz. Essa é uma história que eu guardo com muito carinho. Ela é muito especial pra mim. Uma coisa interessante é que eu guardo essa pelúcia até hoje. Eu tenho 31 anos de idade, mas eu guardo a conquista daquele prêmio que eu ganhei no desafio da minha turma na primeira série. Eu guardo essa pelúcia porque ele representa mais do que a conquista de um desafio. Ele é um símbolo de recordação do valor que é você ser persistente, ter o apoio da família, de você saber ser grato, tudo isso. Hoje eu sou adulta, eu formei minha própria família, eu tenho um bebê de 10 meses e quando meu filho crescer e começar a entender as coisas, eu vou contar essa história pra ele, vou mostrar essa pelúcia, vou passar essa pelúcia pra ele. E eu espero que ele aprenda com as lições dessa história e seja persistente, seja grato. E de mim, eu espero dar todo o apoio pra ele que eu recebi quando eu era só uma criança. Ah, e sabe uma coisa engraçada? É que à medida que eu ia crescendo, a minha mãe olhava pra minha pelúcia e falava bem assim pra mim: já tá na hora da gente doar essa pelúcia, né, filha? Aí eu falava: não, mãe, não tá não. Eu sei que o bichinho já tá velho, já tá feio, mas eu guardo ele porque ele é especial pra mim, tem uma história por trás dele. Então eu nunca deixei minha mãe doar ele, porque eu já doei muitos brinquedos, muitas pelúcias que eu tive, mas esse aqui ficou. Eu sou muito grata à minha família pelo apoio que eles me deram. Eu sou muito grata principalmente ao tio Éder, que dedicou tempo pra me ajudar, pra me ensinar. E foi cansativo, mas deu tudo certo, foi divertido, gerou uma história linda pra ser contada. Eu agradeço a Deus porque Ele permitiu que o tio Éder estivesse ali naquele momento pra me ajudar. Ele me deu confiança em mim mesma, me deu força e ânimo. E graças a tudo isso que eu passei, hoje eu tenho essa história para dividir com vocês. Então eu sou muito grata por isso, por tudo isso. Essa história é um lembrete poderoso de que podemos superar desafios e conquistar coisas incríveis, mesmo quando achamos que não somos bons o suficientes. Essa foi a história de hoje e antes que o vídeo acabe, eu vou mostrar pra vocês a minha página naquele livro que eu mostrei no início do vídeo. A minha página é a página 12. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu era criança, eu preguei até um adesivo aqui nessa página, mas vamos lá. Não está com a minha letra, eles digitalizaram tudo, porém o desenho foi feito por mim. Então, lá vai. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas tá aqui a minha página. Eu vou ler pra vocês. O nome do título do meu texto é Coisas. Eu escrevi coisas bem sem graça, mas vamos lá, eu vou ler. Coisas. Coisas gostosas. Brigadeiro com cobertura de chocolate. Sorvete com cobertura de morango. Bolo de chocolate com morango. Coisas que amo. Estar com a família, eu amo Jesus
e amo minha amiga. Coisas de poucos. Casas pra morar, carícia. Coisas chatas. Guerra, brigar, ser assaltada. Kaline, 8 anos. Esse é o texto. Então, foi isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje. Eu espero que ele tenha trazido uma mensagem positiva pra vocês, de inspiração, ânimo e gratidão, entre outras lições aí que podemos ver ao longo da história. Muito obrigada a todos que me acompanharam. Um grande beijo, valeu e até a próxima!